Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h43, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã fria de quarta-feira aqui na Prever FM. E nós vamos agora para a nossa entrevista e vamos falar a respeito da primeira corrida alegórica contra a obesidade. E já estão aqui no estúdio a Anice Magalhães, que é coordenadora de fisioterapia da Faculdade Galileu, e temos também aqui a Natália Fonseca, aluna dentro desse projeto da primeira corrida alegórica contra a obesidade infantil. Bom dia a vocês, bem perto do microfone, obrigado pela presença. Bom dia. Nice, Nós agradecemos. Você já esteve aqui uma vez, né? E essa corrida alegórica, como é que aconteceu esse projeto? Como é que começou esse projeto que tem um caráter muito importante, a obesidade infantil, que a gente deve se preocupar, né? Sim. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse projeto. E, na verdade, esse projeto ele começou com um trabalho de uma disciplina em sala de aula. Uhum. E os alunos montaram esse projeto para apresentação, e isso tomou uma proporção tão maravilhosa. Eles vieram conversar comigo. Pro, e o que você acha de nós colocarmos em prática essa atividade? E aí me veio a ideia de fazer nesse período do mês de outubro, né, pro Dia das Crianças. E aí tudo aconteceu. Num passe de mágicas, aí o grupo, né, liderado aqui pela Natália, ela já vai falar um pouquinho sobre. E tudo foi se ajeitando. As pessoas contribuíram, os alunos se engajaram e vai acontecer, se tornou real. Que legal. E também é um assunto, Natália, que seria bom você explicar como é que surgiu essa ideia, visualizando que as crianças estão comendo muito doce, estão fazendo pouco exercício. Como é que surgiu toda essa ideia, Natália? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada também aqui pela oportunidade. Minha primeira vez fazendo uma entrevista na rádio, estou muito feliz. Que bom. A gente fez esse projeto na disciplina de interação comunitária, então a gente tinha que fazer um projeto que ajudasse a população. E aí a Catarine, que é uma das minhas colegas, que ficou comigo nesse projeto até o final, deu a ideia de fazer uma corrida para as crianças. Mas como a gente tinha que envolver alguma doença, alguma ajuda ali na população, a gente decidiu envolver a obesidade infantil, que é algo que vem crescendo muito pela alimentação, pela falta de atividade física, essa falta de cuidado com as crianças. Então, a gente quis trazer essa corrida como algo divertido, lúdico e que trouxesse esse alerta para os pais, né? Então, que eles soubessem a importância desses hábitos saudáveis desde cedo. Porque talvez, se você faz só lá na frente, lá desde criança já começa a vir os problemas mentais, metabólicos, que pode desenvolver uma obesidade, né, na criança. E aí lá na frente fica mais difícil de reverter. Então, trabalhar desde cedo com a atividade física, com a alimentação, é muito importante. E aí a gente foi fazendo o projeto aos poucos, foi decidindo o que ia ser essa corrida, se ia ser somente uma corrida direta. E aí a gente decidiu, como são crianças, né, fazer 4 paradas nessa corrida. E do jeito que estava no projeto, a gente colocou em prática. Então, vai ser uma corrida de 3 quilômetros com 4 paradas. Essas 4 paradas vai ser com brincadeiras lúdicas preparadas por nós, fisioterapeutas. E é muito legal, porque a gente abriu as inscrições, né? A gente já está com 83 inscritos. Olha. Muitas crianças. E tem um cadeirante. Então, a gente também teve que fazer algumas brincadeiras que incluíssem ele de forma bem divertida. E a gente está super feliz, super animados aí para essa primeira corrida. Interessante, não, André? E é uma corrida alegórica, a primeira, né? Para motivar, inclusive, a criança a participar, né? E o mais legal é perceber que geralmente corridas são organizadas por educadores físicos, né? Você vê a fisioterapia entrando nessa área também, eu acho que é um diferencial de vocês, né? Englobar uma área a mais, né? A fisioterapia ela é sempre lembrada como reabilitação, né? Algo que você já age no momento em que a pessoa já tem uma alteração ali, uma doença. Mas a fisioterapia ela vem investindo cada vez mais em prevenção. Então, eu acho que essa corrida ela tem esse olhar para prevenção.
Por isso a prevenção da obesidade infantil. Nós vimos aí que 1 a cada 3 crianças no Brasil passam pela situação da obesidade. E se isso não for revertido, se a gente não prevenir, a obesidade pode vir a se transformar num adulto diabético, doenças cardiovasculares, hipertensão, e aí a partir dessas outras doenças vira aí um AVC, né, um derrame, um infarto, doenças que são piores. Então a gente está pegando esse momento antes de tudo isso acontecer, lá na prevenção. Então a fisioterapia é totalmente engajada nisso, como você falou, um diferencial. E com esse olhar mais preventivo mesmo, né? E aí trazer a corrida para as crianças, né? De uma forma que seja legal, então decidimos aí com o grupo colocar essas brincadeiras no meio da corrida, né? E você falou da obesidade infantil, né? Que depois pode se tornar uma doença crônica adulta. Você falou de da questão de saúde, né? Sim. Mas é a mobilidade. Na fisioterapia, como é que a obesidade, né? E o olhar de um fisioterapeuta para a mobilidade de uma pessoa com uma doença de obesidade? Então, toda atividade física, ela já é comprovada que traz benefícios. E quando a gente coloca a atividade física, nós estamos incentivando a aceleração desse metabolismo para que calorias sejam perdidas também, e aí a gente consiga reduzir esse peso, né? Essa quantidade. Lógico que não é só isso, né? Tem todo um contexto de alimentação, mas a movimentação, ela é importante. Então a Natália já tinha colocado uma situação aqui. Hoje nós temos muito tempo de tela, não só de celulares, né? Mas de jogos, até porque a vida modificou, né? Num tempo da minha época, brincava-se na rua. Da minha, então. Tinha essa questão de mobilidade mesmo, de movimento, de jogos, né, na rua mesmo com a turma. E hoje a coisa mudou por conta da vida ter progredido aí, tem progresso, mas de segurança também, né? Hoje a gente não tem mais a segurança de deixar os nossos filhos na rua para brincar. Então essa mobilidade, né, essa atividade diminuiu muito. Então cada vez mais eles estão confortáveis, isolados dentro da casa, com alimentação que a gente chama de comfort foods, né, que são alimentações gostosas até, que trazem aquele conforto, mas que trazem outros malefícios aí, muito doce, muita gordura. Então tudo isso contribuiu para esse momento de diminuição da atividade, da mobilidade deles, né? Então, e acaba virando um ciclo, né? Isso, sim, porque exato. Quando a pessoa fica obesa, mas não tem mais disposição. Verdade. E aí eu vejo uma ferramenta muito interessante da fisioterapia que eu acho que é o Pilates, porque a pessoa obesa às vezes não consegue fazer uma atividade física de academia, por exemplo, com o educador físico, mas ele consegue começar, e aí que é a importância da fisioterapia, a voltar a se movimentar com o Pilates, por exemplo. Sim. Então acho que a fisioterapia quebra esse ciclo. Olha que bacana, né? Foi legal você ter colocado essa questão, porque assim, é bacana o leque da fisioterapia para tudo e para todos, né? Então a Natália comentou aqui que nós temos um inscrito que é cadeirante. Isso é fantástico para nós, né? Traz esse desafio, porque lógico, nós temos que pensar amplamente, mas quando você pensa numa corrida, geralmente você não tem esse olhar. Quando aparece para nós é o desafio de colocar, e foi muito bacana. E então nós temos aí um leque de atendimentos, como você colocou. Eu não posso, talvez uma pessoa obesa, uma pessoa muito idosa não consiga fazer uma academia com levantamento de pesos ou corrida ou outras situações. Mas no Pilates ela consegue, ou em outras atividades da fisioterapia ela também consegue. Então, eu acho que a fisioterapia tem um leque muito bacana, assim, de abranger muitas pessoas e de todas as formas. O que eu acho interessante é o seguinte: a criança, ela é a multiplicadora, né? Tudo que ela aprende, ela vai se relacionar com o pai, passar, olha, eu aprendi isso, aprendi aquilo. De repente, uma corrida envolvendo crianças, é claro que elas vão falar com os pais a respeito da corrida, como é que vai ser e tudo mais. E a gente percebe também uma outra situação. De repente, uma família de obesos
a criança naturalmente vai ser uma criança obesa também. Pelos os hábitos hábitos, alimentares da família, a criança tá ali dentro do contexto, né? Então, eu acho que esse fator da criança passar para os pais e dos pais estarem presentes, claro, numa corrida, foi fundamental para essa ideia, né, Natália? A gente quis incluir os pais, né, os responsáveis, pelo fato dessa interação, né? Então, não adianta só a criança ter esse incentivo, os pais também precisam. Então, tem crianças desde os 2 anos de idade até os 13 anos de idade nessa corrida. Então, é muito interessante ver essa preocupação dos pais e ver o quanto isso tomou uma proporção muito grande que nem eu imaginava. Até que eu tava mandando tem 80, tá subindo. E a gente não esperava. Então, é isso mesmo que você falou. É os filhos que se interessam e levam para os amigos. É os pais que se interessam e falam com os outros pais. E assim vai tornando uma causa muito importante. E que a gente vai trabalhar em conjunto, né? Nós, alunos da fisioterapia, junto com os nossos coordenadores e professores. E juntamente com os pais. E os pais também estão muito ansiosos para participar dessa corrida. Porque, como eu falei para você, não é só uma corrida, né? Então, a gente tem essas brincadeiras lúdicas e divertidas que incentiva muito mais as crianças, deixa as crianças super felizes. E vai ter medalha também, mas a medalha é igual para todos, para não ter nenhuma briga. Então, vai ser medalha. A gente fez também uma parceria com o Barracão do Hortifruti, que eles vão nos doar frutas para a gente fazer um kitzinho. Conseguimos água também. Então, estamos aí com bastante apoiadores. A FCA também está como apoiador da gente, o Restaura Cuesta e a Bull Produções, que é do meu marido, que vai alugar o som, vai fazer a treliça lá com a largada. Então, a gente está cheio de apoiadores, o que nos incentiva mais. E eu coloquei como primeira porque eu quero levar isso à frente, juntamente com as minhas colegas de turma, porque eu acho muito interessante. Eu nunca tinha visto aqui em Botucatu uma corrida alegórica, assim, com uma causa, né? Então, eu acho legal manter, eu acho legal ter. Conheci várias crianças que tiveram obesidade infantil e pela genética, né? Pelos pais. E é triste ver como é doloroso, né? Que as crianças se sentem muito tristes e às vezes acaba sofrendo muito bullying nas escolas pelo esse fato. E é muito triste. Então, a gente conseguir trabalhar na prevenção para que isso não aconteça é uma vitória, né? Isso é muito satisfatório pra gente. Agora eu fico imaginando, a criança que vai participar dessa corrida alegórica pela primeira vez, de repente pode pegar gosto. Sim. E voltar. Botucatu tem uma tradição de corredores, né? Eu acho que até dezembro a gente vai ter pelo menos mais umas 10 corridas acontecendo aqui em Botucatu, sem contar de vocês. Então, de repente, participou ali, gostou, dependendo do resultado, olha como é que funciona, gostou da festa. E vai virar um corredor no futuro e vai melhorar a saúde, inclusive, né? Sim, essa é a intenção. Depois vocês ressaltarem pra gente qual que vai ser a dinâmica também, né? Dessa corrida, como que vai ser na prática, o que vocês pensaram. Contar um pouquinho mais para quem tá chegando agora, começou agora a entrevista aqui, porque tá entrando e falou, mas que é essa corrida alegórica aí? Que é isso, né? Eu acho que é importante ressaltar também que nós teremos outros cursos participando, né? Pessoal da nutrição. E os alunos da educação física também estarão participando juntamente com a fisioterapia em parceria, para que essa corrida seja o mais divertida possível. Daí eu gostaria que a Natália falasse sobre o projeto, porque afinal é o projeto que os alunos montaram, né? Então eu vou contribuindo com as ideias, né, para que saia tudo redondinho, mas o projeto é desses alunos e traz muito orgulho para nós professores, né, que um projeto de sala de aula chegue à prática, né? Sim. E aí para toda a cidade, né? Muito bacana. Já acontece neste sábado. Pode falar até quando as crianças podem se inscrever, quem é que pode se inscrever, qual o horário, como é que vai funcionar, Natália? Então, a gente limitou a quantidade de crianças. A gente está com 83 inscritos, a gente vai até 100 crianças. Até para segurança. Até para segurança e limitação mesmo, né? Ali, porque vamos trabalhar nós alunos, né? Então, para que todos tenham a mesma atenção, o mesmo cuidado, a gente decidiu limitar. Então, tem mais 20 e pouquinhas inscrições aí para serem feitas. E vai funcionar lá na Fazenda Lajeado, ali na avenida, perto do auditório, perto da FEPAF. A gente vai ter, então vai ser 3 quilômetros, né? Essa corrida. Vai ter a largada, eles vão chegar, vão passar por
um credenciamento, então vão colocar pulseira, os pais, os filhos, e aí vai começar a corrida. Então, no tempo deles, da forma que eles quiserem, mas a gente vai estar incentivando, vai estar levando. E aí, nesses 3 quilômetros, como eu falei, vai ter 4 paradas. A gente está decidindo ainda as 2 finais, mas a primeira vai ser um jogo de alvo. Então, eles vão pegar uma bolinha colorida e jogar num cesto, no incentivo de frutas. Então, as bolinhas coloridas seriam frutas. Eles estariam jogando no cesto como algo que é importante, né? Então, é uma vitória comer uma fruta. O próximo, e tudo isso para incluir o cadeirante que vai estar presente, né? Então, a segunda vai ser uma corrida de colher no ovo. Acho que muita gente já viu essa corrida, né? Põe a colher na boca, com o ovo em cima. Essa é da minha época também. E corre até uma distância. E aí, hoje mesmo, na sala de aula, que a gente tem aula com a professora Anice, a gente vai escolher junto com os alunos mais 2 atividades. Então, vai ter atividades, assim, bem legais. E aí, depois da corrida, eles chegam lá na chegada, vão ganhar medalhinha, um kit de fruta, de água. E ainda vai ter os brinquedos para depois da corrida, como é um dia antes do Dia das Crianças. A gente decidiu fazer algo divertido também para eles, né? Então vai ter brinquedos, vai ter pintura no rosto, tudo para alegria deles, né? E fora que o Lajeado, um lugar incrível, né? É super arejado, é gostoso de estar lá, né? Então, vai ser muito divertido. Essa é a dinâmica, assim. Vai ocorrer às 8 horas da manhã, então vai até 12:30. Então, a largada vai ser às 8 e vai ter até 12:30 pra gente poder ficar lá. Então, a corrida, acredito que seja em 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do andar das crianças. Entendi. E aí, depois tem as brincadeiras lá com eles. Que legal. Natália, muito obrigado pela presença. Nice, muito obrigado pela presença. Parabéns pela iniciativa. Contem sempre com a gente aqui, no sentido de divulgar, e que o ano que vem, na segunda corrida, de 100 para 200 e assim, daqui 10 anos vai estar divulgando aqui 1.000 participantes, né? Enfim, parabéns pela iniciativa, contem com a gente, viu? Muito obrigada, Márcia. Nós é que agradecemos por vocês abrirem esse espaço para nós. E lembrando, então, que as inscrições são feitas pela um link na bio da Faculdade Galileu, não da faculdade, da Fisioterapia Galileu, que é um @ do Instagram, então Fisioterapia Galileu, e aí tem um link para fazer as inscrições. Perfeito. Ok? Muito obrigada. Bom dia a vocês, obrigado. Bom dia, obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.